Amém. O pastor falou um assunto e os irmãos cantaram um hino que, assim, eu sou apaixonado por esses dois assuntos. Da presença de Deus na nossa vida, que sem a presença dele nós não somos nada. A presença dele faz toda a diferença na nossa vida. Então eu sou apaixonado por esse assunto. E outro assunto que ele falou sobre Davi, que embora eu creio e toda a igreja precisa ter uma luta constante em agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, mas a gente nunca pode nos deixar bater por causa de alguma falha. Eu acredito que hoje tem gente que não está aqui porque ou discutiu com um parente, ou com a mulher, ou com o esposo, e às vezes fala, eu nem vou na igreja. E eu acho que é um erro. E Davi tinha essa grande qualidade. Nada derrubava Davi, porque ele sempre se levantava, se colocava de pé. O Deus dele era maior, mas a gente percebe em Davi um desejo no coração dele de agradar a Deus. Não é sobre esse assunto que eu vou falar, mas eu senti de compartilhar mesmo, porque eu sei que se eu não ministrasse mais nada hoje, eu já sairia daqui feliz, porque eu sei que o Senhor, né, já esteve aqui, nos visitou, tem nos visitado. E a importância para nossas vidas chegar nesse lugar não é quem vai pregar ou o que vai acontecer, mas quando você sai de casa dizendo, eu vou adorar a Deus, não tem como você perder a viagem, não tem como você voltar. A gente poderia parar agora. Eu tenho convicção que se a gente parasse agora, a gente voltaria feliz, porque saímos para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Então, mas aí o irmão leu um texto do Salmo, né, 133, sobre quão bom viver em comunhão, e o que eu vou falar é exatamente sobre isso, sobre unidade. Eu queria ler uns versículos aqui, mais uma vez, ler no Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler versículo 20 até o 23. Tem muitas coisas maravilhosas para ler aqui, mas eu quero falar só sobre isso, sobre unidade. João 17, 20 ao 23. Até o 23. Vamos ler com a ajuda de Deus. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos nessa hora mais uma vez diante do Senhor. E nessa hora, Senhor, te peço, Deus, a tua ajuda, Senhor. Que o Senhor olhe, Senhor, para, oh Deus, esses irmãos, Senhor, que saíram na chuva, cansados e vieram aqui para adorar o teu nome, para engrandecer o seu nome, Senhor. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, para glorificar o seu nome. Precisamos, Senhor, mais uma vez do Senhor. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude mais uma vez com a tua palavra, nos dando mais orientação, nos fortalecendo, nos guiando, Senhor, e para continuar, Senhor, essa caminhada qual o Senhor tem preparado para nós. Por isso eu peço nessa hora, nos ajuda, fala conosco, Senhor. Continua falando, Senhor, como o Senhor tem falado desde o início desse culto. Continua falando através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Unidade. O irmão leu que o Senhor ordena a bênção aonde há comunhão, aonde há união. É um assunto que eu já li algumas vezes sobre a oração de Jesus,
esse capítulo 17 é a oração de Jesus pelos seus discípulos e depois aqui a oração de Jesus pela igreja. Glória a Deus. Então, no meu caso, em 2001, até 2001, esse versículo 20 não fazia parte da minha vida. E essa oração de Jesus não fazia parte da minha vida. Mas a partir de 2001, quando eu criei na palavra do Senhor Jesus, eu recebi essa oração para a minha vida. E hoje estou debaixo dessa oração de Jesus. Mas por que será que Jesus fez essa oração pelos seus discípulos e também pela igreja, por aqueles, né, no caso nós hoje? Um dos assuntos muito importantes que eu vejo é como é importante que a igreja viva em comunhão, que a igreja viva em unidade, que a família viva em unidade. Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele, que ele edificasse, mas a igreja que as portas do inferno não vão prevalecer em hipótese nenhuma é a igreja que viver em união, que viver em unidade. A família que o diabo não vai tocar, não vai atingir, é uma família que vive em união, em unidade. E Jesus, nessa oração, ele ora para que os discípulos, e para nós também, sejamos perfeitos em união. Ou seja, ele pede a perfeição, que a união precisa ser perfeita. Ela não pode ter defeito, ela não pode ter brechas, porque através das brechas é que o inimigo entra. Mas eu creio, e por isso que eu estou falando, eu desejo de todo o meu coração que toda a igreja que eu estou falando não é aqui, mas toda a igreja na face da terra, ela desperte para viver essa unidade, para viver essa comunhão, para que a gente possa resistir todo o mal que vier. A igreja consegue resistir, a família consegue resistir quando há união. Quando há união, ninguém desanima. Porque quando está desanimado e começa a falar para o outro, olha, eu vou parar de orar porque eu estou orando há tanto tempo. Se essa pessoa tiver comunhão, viver em unidade com essa, outro vai falar assim, não, continua mais um pouco. Pode continuar que as coisas vão acontecer. E a pessoa se anima e continua. Mas isso precisa da unidade, precisa viver em comunhão, unidade. A igreja precisa dessa unidade. Jesus, eu acredito e entendo que quando Jesus fez essa oração, as últimas horas de Jesus, ele fez essa oração pelos seus discípulos. Jesus estava próximo à sua morte e ressurreição, ele estava próximo ali. Até então, a presença física dos discípulos na vida dele era muito importante. E Jesus estava toda hora ensinando eles. E a partir de mais alguns dias ou mais algumas horas, Jesus não estaria mais presente na vida deles. Então, o que iria permanecer, o que iria ficar, o que iria fortalecer eles a partir daquele momento? A unidade, a comunhão. Então, eu imagino que Jesus sentiu no coração aquele desejo e aquela dor de dizer, eu estou saindo e eles vão ficar só. E eles precisam muito estar unidos, eles precisam estar juntos, porque se não estiver juntos, eles não vão conseguir resistir. Porque eram muitas lutas que vinham para ele, a gente sabe, para os discípulos e para toda a igreja, muitas lutas. Então Jesus faz essa oração pelos seus discípulos e também pela igreja, pedindo, Pai, ajuda-os a ser perfeitos, ajuda-os a viver em comunhão, porque se não for assim, eles não vão resistir sem a minha presença física. Logo depois, Jesus fez a promessa e enviou o Espírito Santo, que é que faz essa comunhão. Glória a Deus por isso, mas até aquele momento eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles precisavam estar unidos. Quando o Espírito Santo veio, então essa comunhão se tornou forte. Essa comunhão se tornou aonde tinha dois e tinha sempre a terceira pessoa. Aonde estava o marido e a esposa, tinha sempre a terceira pessoa, que era o Espírito Santo. Onde está o amigo, e hoje ainda é assim, e deve ser na nossa vida. Onde está o marido e a esposa, precisa estar uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo,
fortalece esse laço de comunhão, esse laço de unidade. Mas a gente percebe que Jesus também orou porque Jesus estava acompanhando os discípulos e os discípulos tinham algumas dificuldades. A Bíblia fala que em um texto Jesus chega e fala para eles assim, que você estava conversando agora há pouco. E todo mundo fica quietinho, ninguém fala nada para Jesus. E a Bíblia diz que eles não falaram por quê? Porque eles estavam discutindo qual seria o maior. Essa história de qual seria o maior geraria para eles uma desunião, geraria um confronto. Ou seja, tem sido até hoje a causa de muita desunião, a causa da falta de comunhão e unidade, esse querer ser maior. Então Jesus chama eles, explica para eles ali, olha, chama a criança, explica, quem quiser ser o maior tem que servir. Jesus fica ali, o assunto não, Jesus não trata mais do assunto, mas quando é num dia que Jesus lava os pés dos seus discípulos, Jesus volta de novo a tratar sobre o assunto, indiscretamente, porque a forma como Jesus pregava, a forma como Jesus ensinava era maravilhosa. Eu sou apaixonado por a forma como Jesus ministrava, como Jesus ensinava, porque Jesus ele não expunha as pessoas. Ele chegava discretamente, sempre ele mostrava uma lição. Então, aquela conversa de Jesus, eles ficaram quietos e Jesus achou que não era o suficiente para eles aquela conversa que Jesus tinha tido com ele. Vocês não podem querer ser o maior. Então Jesus chama, num dia, Jesus lava os pés dos discípulos e quando chega a vez de Pedro não aceita. E Jesus, eu já falei isso outro dia, num outro sentido, e Jesus fala uma coisa muito forte para Pedro. Ele fala, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Puxa, só isso? Só por não deixar lavar os pés não ter parte com ele? Mas haveria uma coisa muito mais séria nisso aí. Haveria depois uma desunião, uma desigualdade entre eles. Depois ia gerar um conflito entre eles, dizendo, o Senhor não me lavou os pés, lavou os seus, mas os meus não. Então isso era a comunhão, a unidade, a igualdade entre os irmãos era tão importante para Jesus que ele falou essa palavra tão forte com Pedro. Se você não deixar eu lavar os pés, vocês não têm parte comigo. Ou seja, precisam estar em união, você precisa ter em comunhão, vocês precisam considerar o outro, você não pode ser superior, você não pode ter nada melhor que o outro. Isso é união, isso é comunhão, e isso que Jesus ensinou. E depois, mais na frente um pouquinho, aí Pedro fala assim, não, então lava todo o meu corpo. Mais uma vez quer ser diferente, Jesus fala de novo, não, dessa vez ele foi mais simples, dessa vez Jesus falou, não, você não precisa, né, porque quem toma banho só precisa lavar os pés. Um pouquinho mais na frente Jesus vai fazer, vocês entenderam agora o que eu falei? Ou seja, vocês entenderam agora, é a resposta que vocês iam discutindo lá atrás, quem seria o maior. Então agora eu estou mostrando para vocês, eu sou o Senhor e Mestre, e vocês dizem eu sou, e eu fiz isso para dar o exemplo. Glória a Deus. Isso tudo para enfatizar a importância da comunhão, da unidade. Tudo para enfatizar de considerar um ao outro, de um irmão considerar o outro. Agora tem uma coisa muito mais séria nisso, que eu tenho percebido, acredito que os pastores também têm percebido. Tem sido comum entre a igreja escândalos envolvendo pastores, mulheres de irmãos, ou alguém compromissado se envolvendo com alguém da igreja, pastores, líder, pessoas acabando separando por causa de alguém da igreja. Vocês sabem, a gente vê constantemente alguém, fulano separou, agora casou com o pastor separou, casou com outra mulher, o irmão ministro do louvor separou, casou com outra mulher. O que é isso? Nós não podemos condenar todas essas atitudes, mas isso começa, sabe o que? A questão de querer viver a unidade, sem sabedoria e sem a presença de Deus, sem oração, sem a presença do Espírito Santo.
Muitas pessoas são sinceros, começam com sinceridade. Muitas pessoas, eles querem viver em unidade. Então ele chega para a irmã e fala: olha, irmã, se você precisar de mim para alguma coisa, você pode contar comigo a hora que você precisar. E o irmão e vice-versa, e vão falando. E essa união, ela vai se estreitando sem a presença do Espírito Santo, muitas vezes sem o cuidado suficiente que devemos ter. E isso se inverte, daqui a pouco já não é mais uma união entre o Pai, entre o Espírito Santo, já é uma coisa que já virou para um relacionamento. E aí a pessoa de repente fala: mas agora eu estou gostando, mas eu estou apaixonado. Já aconteceu, vocês sabem muito bem. Então isso é o perigo também da vida em comunhão. E nós precisamos tomar alguns cuidados. E isso não pode ser tomado, esses cuidados que eu vou falar, não pode ser tomado como religiosidade. É por isso que sempre é bom os casais estar juntos, mulher e mulher, marido e marido, sempre juntos, casais para visitar, para orientar, aconselhar. É sempre bom estar juntos. Porque senão essa boa vontade de ter esse relacionamento, de ajudar, de ter comunhão, de ter em unidade, acaba se tornando em uma separação, acaba se tornando em uma coisa terrível. E o início, como eu disse, não é maldade. Porque é muito estreito esse relacionamento que Deus quer com os irmãos uns com os outros. Ele quer realmente uma vida de unidade. Uma vida onde você ajuda, uma vida onde você pode contar com o outro, onde um pode contar com o outro, mas precisa tomar alguns cuidados. Uma recomendaçãozinha muito importante: a mensagem que você, esposa, está mandando para o seu amigo ou para o seu irmão da igreja, se o seu marido não pode ler, você não pode mandar, não devia nem ter escrito. A mensagem que você, marido, está mandando para a irmã da igreja, seja mensagem bíblica, seja o que for, se a sua esposa não pode ler, você não devia mandar. A conversa que você está conversando com ela ou com ele, se o seu marido chegar na hora, ou a sua esposa chegar na hora e a conversa precisar parar, então ela não podia ter nem começado, não é verdade? Transparência e autenticidade precisa ter nos relacionamentos, pais e filhos, marido e esposas. Transparência, relacionamento autêntico, um relacionamento onde não pode ter segredo. Afinal de contas, quando casamos, a palavra diz que somos agora um. A Bíblia fala que nós somos um. Então não pode ter mais essas coisas. Portanto, há alguns cuidados, são vários, mas alguns cuidados que nós como igreja, para viver essa comunhão, para viver essa unidade, nós precisamos tomar. Alguns cuidados muito importantes, para que Satanás depois não entre nesse relacionamento, porque se há uma coisa que Satanás tenta é destruir a igreja, destruir a união. Por quê? O irmão leu o Salmo, que aonde há união, o Senhor ordena a bênção. E isso é claro, isso é uma palavra que eu creio demais, e isso é uma verdade. Aonde há comunhão, unidade entre os irmãos, o Senhor, realmente ali haverá bênção. Eu poderia dizer que para a igreja de Atos, essa oração de Jesus funcionou, porque a igreja de Atos, ela era muito unida. Eles tinham tudo em comum. A palavra vai dizer lá em Atos 1 e Atos 2 da comunhão que eles tinham. Eu até gostaria de ler alguns versículos. Atos 1, 12 e 14. Livro de Atos, versículo 12, Atos 1. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, é distante do caminho de um sábado.
E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Glória a Deus. Eu creio que a oração que Jesus fez ao Pai pelos seus discípulos, pela igreja, aqui ela já estava funcionando, porque logo depois das lutas que eles passaram, tudo, aqui fala que todos eles estavam unidos, estavam em oração, unanimemente em oração e súplica. Ou seja, todos juntos eles se reuniam e todos eles estavam ali reunidos. E 2:42, muito conhecido o texto também. E perseverava, 2:42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 46, e perseverava unânime todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam junto com singeleza de coração. Glória a Deus. Era a igreja sonhada para nós, para os dias de hoje. E muitos milagres e sinais aconteciam. Por que será que hoje não há tantas coisas mais acontecendo? Mas olha, se pelo menos a gente não orar e as pessoas se levantarem, se as coisas não acontecerem como na igreja de Atos, mas se a gente tiver uma vida de comunhão, uma vida de unidade, você sabia, um abraço seu vai mudar a vida de uma pessoa. Uma conversa simples vai mudar a vida de muitas pessoas, vai mudar, vai transformar. O Senhor trará bênção. Isso é uma promessa. Então, a igreja, eu creio que... Por que nós não podemos hoje crer? Porque todos hoje, nós como igreja, nós não podemos dizer: Senhor, eu estou debaixo da sua oração, da oração que o Senhor fez. Eu sei que é difícil essa vida de unidade, de perfeição em unidade nos dias de hoje, mas eu sei que não é impossível. Não é impossível, porque o Senhor enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo para nós, Ele é tudo. É Ele quem nos direciona, é Ele quem toca no nosso coração para que a gente fale com o irmão alguma coisa que a gente deixou o irmão triste. É Ele quem direciona nossas conversas. Portanto, é como eu falei, todas as conversas precisa haver uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, para que haja essa unidade, para que haja essa comunhão. Então, esse foi alguns dos exemplos e a igreja de Atos mostrou essa união, essa comunhão. Era assim, sabe, aonde um irmão tinha necessidade, se o irmão não pudesse ir na casa do outro fazer um lanche ou comer alguma coisa, se a pessoa falasse assim: irmão, você pode ir lá em casa amanhã, vamos fazer um lanchinho, cada um leva um pouco de coisa e a gente faz o lanche. O irmão que não tinha, os outros já percebiam e falavam: não, você pode ir, não precisa levar nada, porque aí quem tem mais leva dois. Irmão, você tem mais? Então leva para você e leva para o irmão fulano. Nós estamos muito corridos, muito ocupados nos dias de hoje, nós não conseguimos ver os problemas dos outros. A gente precisa mudar, a gente precisa mudar esse foco, a gente precisa olhar mais para as pessoas, a gente precisa ver mais a necessidade do outro. Nós precisamos. Então a igreja de Atos era assim, não tinha, o irmão não está aqui, por quê? Não sei, não quis vir. Às vezes o irmão não vai porque ele não tem uma coisinha boa para levar. Eu tenho participado, hoje não, mas eu já participei de reuniões com pessoas da igreja, onde as pessoas levam churrasco e fazem uma barraquinha separada só para churrasco, para um grupinho de churrasco.
Então quem não tem churrasco, leva um pãozinho, leva alguma coisinha e fica com vergonha de participar juntos, não tem comunhão. Isso tudo são coisas, isso não é comunhão, isso não é unidade. Eu sei que aqui não acontecem essas coisas, mas a gente é um exemplo que a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, olhar mais para o outro. A gente não pode, já que eu vou, o irmão que vai comigo, ele não pode ter um nível como o meu. Por que eu não posso baixar um pouquinho? Né? Por que eu não posso baixar um pouquinho o meu nível para me igualar ao meu irmão, para ele não se sentir mal? Ou a minha irmã, para ela não se sentir mal? Não, eu posso, glória a Deus, Deus me abençoou, eu posso. A gente precisa saber de uma coisa: Deus sempre nos abençoa e sempre vai continuar nos abençoando, com um objetivo, para que a gente abençoe os outros, para que a igreja cresça junto, para que Deus seja glorificado com isso, porque quando você abençoa alguém, Deus é glorificado. Mas uma coisa que eu gostaria também de falar a respeito de Jesus é que Jesus, quando no começo aqui no versículo 1 do capítulo 17, Jesus diz o texto: Jesus falou essas coisas e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica-me para que também o teu filho te glorifique. Aqui mesmo no capítulo 17 ele vai falar: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O que eu quero dizer para nós com esse versículo? É a confiança que Jesus tinha no Pai. Jesus saiu da sua glória, Jesus se rebaixou ao nível mais baixo, porque ele sabia que no dia certo ele receberia de novo toda a glória que lhe pertencia, toda a honra que lhe pertencia. O que nós aprendemos com isso? Meu irmão e minha irmã, não tenha medo de perder a sua glória, a sua fama, de perder alguma coisa ou de você não receber nada. Porque Deus é fiel e no dia certo você receberá a glória do Senhor. A glória e a recompensa virá do Senhor. Então não se preocupe, precisa confiar em Deus como Jesus confiou no Pai. Jesus agora ele ora e fala: me glorifica a mim com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, ou seja, com a glória que eu deixei nas mãos do Pai para descer à terra para me humilhar. E aí, Jesus, Deus o exalta, e a Bíblia vai falar que Deus deu um nome a ele, um nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Então nós precisamos confiar mais e mais no Senhor. Não se preocupe com o que você vai perder. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você. Não se preocupe se as pessoas não vão te valorizar. O Senhor está olhando, e a glória que Ele tem reservada, como falou no início, para aqueles que o amarem, para aqueles que o seguem, é incomparavelmente, é incomparável. Eu acho que Hebreus ou Romanos 8 vai falar que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso já é uma glória. Sabemos que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, com Jesus. Já é uma grande glória para a igreja. Então há muitas coisas guardadas para a igreja. Eu vou encerrar repetindo esse versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, se você vive em comunhão, o verdadeiro amor de Deus está em você. O amor de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida. A comunhão, a unidade faz com que o amor de Deus seja aperfeiçoado. Então, família, vamos lutar, vamos crer no Senhor, vamos falar: Senhor, eu sei que o Senhor fez a oração, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Um dia, Senhor, eu ouvi a Tua palavra e eu criei no Senhor. Então essa oração poderosa do homem mais poderoso do universo fez por mim e por você. Glória a Deus por isso. Quem pode nos derrotar? Então a igreja que vive
em unidade, em comunhão, essa é a que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Deus terá uma igreja, e eu sei que nós queremos fazer parte dessa igreja. É difícil, mas não é impossível. Está na palavra de Deus. Não é impossível, principalmente que a gente tenha o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o Espírito Santo é uma promessa, um cumprimento da palavra de Deus para a igreja, né? Todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Então, irmãos, guarda isso, essa palavra no coração. Eu não sei o que vamos fazer. Eu sei que a luta é grande, mas precisamos viver em unidade. Em unidade. E unidade não é só aqui. A gente precisa ir além. Talvez em São Paulo, talvez na África, no Paraguai, em outros lugares tem irmãos reunidos nessa hora em oração, que são nossos irmãos e que em espírito nós estamos unidos. Então eu creio que o Senhor tem muitas bênçãos para a igreja que vive em união, que vive em comunhão, unidade. Unidade é a palavra dessa noite para nós, viver em unidade. Não só a igreja, mas a família. Lutem pela família para viver em unidade. Cede um pouquinho, mãe, para o seu filho, sua filha, pai, cede um pouquinho, filho, irmãos. Vamos viver em unidade para que haja bênção do Senhor em nossas vidas. Pede a ajuda do Senhor, e se qualquer um que pedir, o Senhor vai dar. E principalmente isso, porque é uma coisa que o próprio Jesus orou. O próprio Jesus orou o Pai por nós, por essa unidade, por essa comunhão. Que Deus abençoe, continue abençoando. Não, a palavra Deus abençoe, né? Para a igreja é pouco. Eu acho que nós somos abençoados. Que o Senhor continue abençoando cada um. Talvez eu não consegui expressar naquilo que, como eu sempre falo aqui, que Deus gostaria que expressasse, mas uma coisa é a comunhão, e eu sei que o Espírito Santo vai depois revelar no seu coração as outras coisas através do próprio texto, porque é um texto livre para todos aqui ter mais revelação de Deus, do Espírito Santo, sobre o texto, sobre a questão da vida em unidade, em comunhão. Precisamos ceder. A comunhão, ela começa com uma vida de cruz. Ela começa com uma vida de cruz. Você pode ver, para viver em comunhão, para viver em unidade, você tem que ceder muitas vezes. Muitas vezes você tem que ceder. Agora, como eu disse aqui outro dia, cada um precisa ceder um pouco. Não pode ser só um, se torna cansativo. Cada um tem que ceder um pouco. Isso é unidade, isso é união. Você cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, e juntos vamos caminhando, em nome de Jesus. Agradeço a Deus e ao pastor, aos irmãos por estarem aqui. Enfim, glória a Deus por essa oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar com os irmãos. Amém.